Estamos com a Mariana. Olá, boa noite. Como está, Mariana? Tudo bem? Tudo e com vocês? Tudo bem contigo? Tá tranquilo? Tô bem. Passou a tosse? Passou. Então tá, beleza. Se tu quiser falar sobre a tosse, pode falar, viu? Não, acho que não precisa. Que foi punk. Ontem eu inalei muita fumaça, aí hoje acordei revirada. Botou fogo em alguém? Na casa, quase botei. Eu sou um perigo, né? Eu moro sozinho, então o que eu faço? Aquelas coisas que eu sei que podem pegar fogo, eu desligo tudo. Eu tenho toque, né? Já confessei isso numa outra oportunidade aí. Então agora eu não consigo sair de casa sem desligar o disjuntor do chuveiro, com o meu chuveiro elétrico. Porque eu sei que esse prédio aqui é muito antigo, né? Então ele dá uma folguinha, ele dá um espaço de ar no encanamento. Então pode correr o risco de eu ligar o chuveiro direto, ao invés do bojo fechar para ligar o circuito com água, ele fecha sem água e causa um curto-circuito, pode pegar fogo. Então, como eu sei disso, eu peguei o hábito de desligar o disjuntor após o uso do mesmo. E aí eu fiquei nesse toque louco aí. Eu não consigo sair de casa sem desligar o disjuntor. E a mesma coisa no botijão de gás, eu desligo a válvula. Saio de casa, desligo a válvula. Nossa, aí, eu sou a única distraída aqui, eu saio de casa e deixo tudo aberto, tudo ligado. Vira uma verdadeira obsessão isso, tá? É ruim isso. Mas, por outro lado, eu elimino dois riscos. Eu elimino dois riscos. Né? Mariana, me falaram muito bem da vossa pessoa, então estou de mente aberta e coração aberto para receber as tuas informações. Uau! Porque a Bia já sabe tudo isso aí, né? Mas eu vou querer que tu compartilhe com os nossos amigos aqui do programa Meus Amigos esses conhecimentos aí. Se tu quiser contar brevemente a tua história, como é que tu foi virar uma terapeuta holística, depois vamos falar sobre o conceito de terapia holística e os benefícios que a gente tem em relação a isso. Perfeito. E na realidade hoje o assunto principal é aquele tópico que é bem polêmico que a Mari passou sobre o silicone, né? Sim. E que é um alerta, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também. Não que os homens usem silicone, mas os homens têm filhas mulheres, né? E se os pais estão instruídos, eles vão poder orientar melhor suas filhas, né? Ou não usar, não fazer a cirurgia do implante, né? Silicone, ou procurar um profissional bem melhor, né, que não corra risco, ou ter a idade certa para isso também. Então é um assunto bem interessante e sério, né? Preocupante também, né, Mário? Muito bem, as pautas foram colocadas. Então, só faz esse histórico pequeno para nós aí, da terapia holística, aí vamos entrar no assunto depois desse que a gente anunciou aí. Perfeito. Então, eu me chamo Mariana, moro em Porto Alegre. Eu entrei na área holística aos 13 anos de idade, onde eu e minha mãe buscamos um tratamento alternativo para as questões que nós estávamos passando na época, questões emocionais e afins. E desde quando a gente fez a nossa primeira sessão de Reiki, a gente se sentiu muito apaixonada pela terapia. E aí começamos a fazer as iniciações, os cursos, a estudar sobre esse caminho, e nossa vida se transformou da água para o vinho. E desde então nós começamos a conhecer muitas práticas dentro do campo holístico, desde o tarô, o reiki, as cartas ciganas, técnicas mais aprofundadas como barras também. E a gente foi navegando nesse universo e cada vez mais a gente foi percebendo o quanto isso trazia uma qualidade de vida, né? Uma mudança em todos os campos da nossa vida, desde o campo
da saúde, até das relações, né? E começamos a atender, faz em média uns 5 anos, a abrir os atendimentos, e começamos a perceber que as terapias possuem múltiplos benefícios para todos, né? Muitas pessoas já chegaram até a minha mãe, e num primeiro momento elas também não acreditavam na cura que as terapias integrativas poderiam realizar, e com o passar do tratamento as pessoas começaram a ver os resultados, né? Então, há uns 2 anos atrás, eu comecei a estudar aromaterapia, entrei numa empresa de óleos essenciais e comecei a atender as pessoas com os óleos, né, que também faz uma parte desse mundo mais holístico e alternativo. E eu me surpreendi muito, porque o resultado que as pessoas começaram a ter através dos relatos era muito rápido. E além de ser muito rápido, elas mostravam o quanto a dor delas estava diminuindo, né? Então, é muito importante, os tratamentos holísticos, eles chegam para complementar, né, muitas questões de saúde, podendo aí solucionar muitas situações. E dentro disso, né, hoje eu preparei algumas coisas para falar quanto à doença do silicone, porque eu também estou me tratando agora no pós-operatório para diminuir os sintomas, né, que a prótese causou no meu organismo, e eu tenho feito tratamentos bem dessa área holística também, né, que eu acredito muito nos tratamentos naturais para estar regenerando o corpo físico diante do processo do silicone. Então, eu posso começar falando já, ou vocês querem falar alguma coisinha antes? Claro, não, pode começar a falar, que depois nós vamos fazer uma bateria de perguntas. Tá. Segue falando aí. Então, eu coloquei o silicone com 16 anos de idade, era bem novinha, e desde então eu comecei a ter muitos sintomas desde o primeiro mês de cirurgia, né? Então, no primeiro mês, na minha pele apareceu uma dermatite, muito crônica, assim, eram feridas, né? Não sabia muito bem o que era, e com o passar dos meses, essa dermatite foi indo para os meus ombros, indo por toda a minha coluna, até que eu passei tendo esse problema de pele por 5 anos, desde o primeiro mês de silicone. Só que na época, não era muito divulgado na mídia, nas redes sociais, quanto aos problemas que o silicone poderia trazer para as mulheres. Então, eu não associei, eu não tinha esse conhecimento, e acabei não associando que esse problema de pele poderia estar conectado com o silicone. Dentro disso, o meu organismo começou a apresentar muitos sintomas ao longo do tempo. Um dos principais sintomas foi a insônia, né? E eu também não associava que isso poderia ser com silicone. Quando eu comecei, desde o ano passado, a ver os relatos de muitas mulheres nas redes sociais, eu comecei a ficar muito... Como é que eu vou... A palavra, assim, que eu posso explicar, eu fiquei muito conectada com elas, porque o que elas relatavam dos sintomas eram idênticos aos sintomas que eu tinha. E aquilo foi começando a abrir os meus olhos, eu comecei a criar uma consciência de que o silicone poderia estar me adoecendo muito. E a insônia é um problema que muitas mulheres com silicone relatam. E é uma insônia muito profunda, de às vezes ficar 48 horas sem dormir, ficar revirando na cama sem conseguir pegar no sono. Então, eu comecei tendo esse sintoma de pele e a insônia. Quando chegou ali uns 2 meses depois do implante, eu comecei a ter muita falta de ar. E essa falta de ar ficou comigo durante esses 8 anos. Eu sentia que algo estava esmagando meu coração e meu pulmão, e eu tinha que puxar o ar com muita força pela boca. Então, isso ficou comigo por todo esse tempo, quase uma década, e também eu não sabia que era por conta do silicone. Ali em 2018, vieram mais sintomas, que foi um problema nos meus joelhos, onde eu não conseguia quase caminhar sem dor. Na época, eu começava até a mancar de tanta dor que eu sentia. E aí entrou um processo que eu comecei a ir em muitos médicos a fazer exames para entender o que estava acontecendo comigo.
Então, os exames identificaram que eu já estava tendo alguns processos de doença, mas a causa em si, a gente não encontrava, né? Eu não conseguia encontrar com os médicos, né? E eu comecei a ter muito processo de vômitos. Durante um ano inteiro eu passei vomitando, ali em 2017. Tudo que eu ia comer eu já vomitava, eu ficava com refluxo. Comecei a ter outros sintomas de dificuldade para engolir alimentos. E todos esses sintomas que eu tive, muitas mulheres com silicone relatam que possuem, idênticos aos meus. Então, zumbido no ouvido, eu tinha diariamente. Nos olhos, a minha visão ela foi piorando muito rápido, muito rápido. Chegou um momento, no fim do ano passado, que ficava uma tela toda branca no meu olho e parecia que eu ia ficar cega, porque eu ficava um tempo sem conseguir enxergar nada. E aquilo eu não entendia. Por que isso está acontecendo, né? Febres constantes. Eu tive muita febre nos últimos anos. Uma vez por semana, no mínimo, eu estava com febre. Eu estava com o corpo suando, febre, dificuldade de concentração, fadiga, cansaço, entre outros sintomas também. Então, ano passado, eu comecei a ter um processo que veio ali desde antes da pandemia, que a minha respiração começou a piorar muito. Ela chegou num nível que eu já não conseguia mais ter qualidade de vida. E ao longo dos meses foi piorando, 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 e eu tive 3 quadros respiratórios horripilantes, muito agudos. Parei muitas vezes em hospital, ia correndo, assim, para o hospital, na emergência. Os médicos também não conseguiam descobrir na época, até que chegou agosto do ano passado, e eu tive uma crise respiratória horrível dentro da minha casa, que eu fiquei 10 dias sem respirar, e era aquela sensação que eu já tinha desde quando eu botei o silicone. Só que aquilo foi se intensificando e ficou numa forma insuportável, assim. Em dezembro, ali pelo fim do ano, eu já estava com essa fadiga respiratória, e em dezembro entrou um quadro que eu fiquei 3 meses, basicamente, com insuficiência respiratória aguda, dentro da minha casa. E eu já não sabia mais o que fazer, eu não encontrava mais um caminho para entender o que estava acontecendo comigo, o que eu poderia fazer para solucionar aquilo. Já estava tendo uma boa alimentação, cuidando da minha saúde, fazendo exercício físico, até que naquele período eu comecei a ver ainda mais relatos de mulheres e aquilo foi me tocando muito, e aí eu concluí, é o silicone. Né? Eu peguei e falei, não tenho sombras de dúvidas, é o silicone. Porque o silicone, uma principal causa, né, que muitas mulheres têm é dores nas juntas, nas articulações. E eu estava tendo essas dores junto com um problema respiratório, e eu acordava de manhã com os meus dedos, eles já estavam assim, eles não se moviam direito, e eu urrava de dor. E esse braço, nos últimos meses, o braço esquerdo chegou a paralisar, ele começou a ficar adormecido, e eu não sentia mais o braço, né? E aí eu lembro que uma menina relatou que ela tinha os mesmos sintomas que eu. Então eu fui lá, decidi fazer o explante, mesmo sem respirar, não conseguindo respirar direito, porque eu quase faleci. Assim, eu cheguei num estágio que eu quase desencarnei. A minha família achou que eu ia morrer, a minha mãe, meu pai e outras pessoas, diante do quadro que foi aqui na minha casa. E foi basicamente um mês inteiro sem dormir. Um mês inteiro dormindo meia hora, 2 horas por dia, já acordava tendo que me agachar, porque eu tinha que me agachar no chão para respirar. E eu só mantive muito a fé dentro de mim, assim, a fé que eu ainda tinha um propósito para estar viva, que não era minha hora, e eu pedi, assim, para Deus, para o universo, que eu prosseguisse viva. E tudo aconteceu de uma forma muito abençoada. Eu sou muito feliz e grata da forma que tudo se encaminhou para solucionar o problema que eu estava passando com o silicone, porque eu fui em muitos médicos, até encontrar um médico que eu sentisse confiança de me operar. E nessas idas aos consultórios, as secretárias, enfim, dos médicos que eu tinha ido,
elas disseram que muitas mulheres estavam optando pelo explante, né, no mundo inteiro, né, e no Brasil também. E porque já está aí tendo um conhecimento maior dos malefícios que eles podem causar para todas nós, né? E elas diziam para mim que depois de retirar o silicone, a gente ficava muito mais saudável, né? Então eu conversei com muitas pessoas que já viram esses casos e aquilo me trouxe uma esperança. Até que eu encontrei o médico que eu decidi me operar, que é uma pessoa, assim, foi um anjo na minha vida. Desde a primeira consulta eu senti muita confiança nele. E naquela época, antes de eu fazer a operação, o meu pulmão ele já tinha aparecido um nódulo pulmonar junto com um processo inflamatório. E aquilo já estava simbolizando um sinal dos malefícios que possivelmente estavam sendo causados pelo silicone. Então eu fui com fé me operar, assim, não deixei o medo tomar conta de mim, eu sabia que eu tinha que ter ali uma entrega na confiança que algo maior ia conduzir, e realmente conduziu. Então, a operação foi excelente, assim, foi incrível, porque quando a gente vai retirar o silicone, essa cirurgia, ela costuma ser mais delicada do que colocar, porque o corpo, ele cria uma cápsula de proteção, porque é um corpo estranho, né, então o nosso organismo cria ali uma cápsula para proteger o nosso corpo, e na cirurgia a gente tem que tirar essa cápsula junto. Então, para tirar toda ela, é um pouco mais, né, invasivo do que apenas abrir e colocar o silicone. E eu trouxe aqui um dado de um estudo científico que foi realizado sobre o vazamento de silicone, que, consequentemente, o silicone, ele causa uma intoxicação física, porque ele possui 40 metais pesados na sua composição. Metais, assim, como mercúrio, como vários metais que prejudicam as nossas células e vão adoecendo gravemente o corpo físico. E nesse estudo que foi feito por um médico, e foi publicado numa revista acadêmica, foi concluído que 98% dos pacientes com silicone possuem vazamento de partículas do silicone no corpo. E 86% essas partículas migram para o organismo. Então, em 86%, essas partículas vão indo, né, para todo o corpo da mulher. E a resposta inflamatória que o corpo acaba tendo é de 92% das mulheres. Então, 92% das mulheres que têm silicone possuem processo inflamatório. Além da intoxicação pelos metais pesados, né? Então, existe, assim, já uma tabela de doenças que o silicone pode causar, dentre eles, as doenças autoimunes. Então, pode causar artrite, reumatoide, lúpus, a Hashimoto, pode causar. E aí tem lá todos os sintomas. Então, eu decidi fazer a operação, que foi muito boa. E o que me surpreendeu foi quando eu acordei 6 horas depois de fazer o explante de silicone, que eu fui, né, no banheiro, e quando eu me olhei no espelho, eu fiquei uns minutos, assim, de boca aberta. Porque antes de eu ter me operado, eu tava com o rosto todo cinza. Eu tenho até uma foto de antes e depois. O meu rosto, ele tava adoecido. Eu tava, assim, meu rosto tava se deformando por conta da intoxicação. E no que eu tirei, 6 horas depois, eu me olho no espelho, meu rosto já tava voltando à vida. E aquilo, eu não me reconheci. Eu me olhei e falei, quem sou eu? E eu fiquei muito emocionada. E ali já começou a nascer uma fé de que as coisas iriam começar a melhorar ainda mais. E no outro dia, minha mãe chegou no hospital, e aí eu peguei e falei pra ela, e aí, mãe, como é que tu tá? E ela ficou parada e disse, quem é tu? Eu falei, eu sou tua filha. E ela não me reconheceu, porque eu já era outra pessoa. A minha fisionomia já estava voltando, assim, para uma vitalidade, né? Então, desde quando eu fiz o explante, muitos sintomas desapareceram. Assim, num passe de mágica, o meu organismo começou a reagir positivamente. Num primeiro momento, eu parei de ter insônia. Hoje em dia, eu já consigo dormir melhor. Tem dias que é um pouco desafiador, mas já não é naquela proporção.
consigo dormir melhor, acordar mais cedo, a minha disposição é outra, totalmente outra. Eu emagreci 7 quilos em menos de um mês, porque eu estava muito inchada da intoxicação do silicone. O meu cabelo parou de cair, ele cresceu horrores desde lá. Outro sinal que eu tive, o meu braço esquerdo, desde o primeiro dia, ele voltou ao normal, e os meus dedos também. Processos inflamatórios começaram a sumir. Enjoos, náuseas que eu tinha constantes já também sumiram. Minha visão começou a melhorar, eu não tenho mais aquela sensibilidade nos olhos, que é algo que muitas mulheres relatam, que elas não conseguem enxergar com luz acesa. E eu fiquei os últimos anos só no escuro. Eu não conseguia ficar com a lâmpada acesa, porque doía. Então, processos de inflamação na gengiva é muito comum, em alguns casos, né, ter problemas nos dentes, de perder os dentes. Eu tive isso também. E depois, estudando profundamente, vi relatos de mulheres também que explicaram isso, né? Então, o zumbido no ouvido passou também. A única coisa que persiste é as dores nas juntas, porque quando o silicone ele dispara um processo degenerativo no corpo de uma doença autoimune, mesmo tirando ele, a doença, a questão autoimune vai estar ali, né? Então, ele já disparou o gatilho. Nesses casos, às vezes, leva em torno de 1, 2 anos para começar a aliviar os sintomas. Dependendo do caso, né? Se fizer tratamento, vai diminuindo o período de recuperação. Então, basicamente é isso, né? Se quiserem fazer algumas perguntas. Sim. Bom, primeiro, antes de começar a fazer as minhas perguntas, tem o pessoal aqui que tá participando com a gente, que queria mandar um abraço para o João Carlos Carvalho, que é o meu tio. A Mônica de Franco, dizendo que a Mariana é demais. A Ana Guerreira da Luz, arrebenta, Mariana, valeu, Bia, pelo convite. Muito interessante esse assunto e de muita relevância. O Zé Paulino Júnior, também tá achando bem legal o assunto, e ele fez umas perguntas aqui. O Zé Paulino Júnior perguntou o seguinte: durante as crises foi feito raio-x, ressonância magnética, fez anti-inflamatório e antibióticos? E isso antes? Aí também. Antes do explante. Durante as crises que tu teve, tu chegou a fazer exame, raio-x ou ressonância? Não, porque tu nem imaginava ou fez? Eu fiz antes, foi bem próximo da época. Sim, eu fiz antes. Eu fiz a tomografia do tórax, eu tinha feito, foi na mesma semana. Foi na mesma semana que eu fiz o explante. Foi uma semana antes. Ah, tá. Então tu fizeste essa ressonância já quando tu já tinha detectado a origem do problema todo, né? Sim, eu já sabia que era o silicone, só que nessa tomografia do tórax que eu fiz, apareceu um nódulo e o processo inflamatório no pulmão. E 20 dias depois do explante, eu refiz essa tomografia e o nódulo havia desaparecido. Perfeito. O nódulo desapareceu. Zé Paulino, eu acho que a Mariana respondeu. Se tiver alguma dúvida, pergunta de novo. A Viviane está mandando boa noite para nós aqui. Valeu, Viviane. Mariana, durante esse processo todo, pelo que eu vi, é muito recente, né? Agora. Passaste por esse processo todo agora. Foram quantos anos assim mesmo? São 2 anos nesse processo de tu aplicar o silicone e começar a desenvolver os problemas todos até solucionar? Foram 8 anos. 8 anos? 8 anos. Desde o primeiro mês de implante que o meu corpo começou a adoecer. Nossa senhora, muito tempo. Mas é muito tempo. 24 anos agora. 24. E tu implantou com 16 isso. Isso. Me diz uma coisa, Mariana. Esse problema que aconteceu contigo, aconteceu porque houve um vazamento do silicone ou simplesmente o fato dele estar presente no corpo causou tudo isso? Então, essa questão do vazamento, o
o meu silicone ele não chegou a romper, ele não estourou nem nada. Só que essa questão do vazamento acontece em 98% das mulheres, né? O silicone, ele vai, desde quando a gente coloca ele dentro do corpo, ele vai soltando partículas, né? Então, esse adoecimento que aconteceu comigo é simplesmente pelo fato do silicone estar dentro do meu corpo. Uma reação do meu organismo para combatendo esse corpo estranho. Então, eu vou ser bem sincero, na minha opinião. A minha tia Dina também mandou um oi aqui. Estou gostando muito do bate-papo, bem interessante. O Zé Paulino botou parabéns, Jário, parabéns, Bia, parabéns, Mariana, obrigado pela palestra. Obrigado, Zé Paulino. Olha só, Mariana, eu vou tentar assim, entender através da tua experiência que há uma falha de construção desse objeto aí, vamos dizer assim, né? O silicone. Há uma falha de construção, a partir do momento que ele tem um encapsulamento, só que esse encapsulamento não impede do que tem dentro do material se comunicar, vamos dizer assim, com o corpo, né? Se transferir do corpo, nós temos aí um problema seríssimo na construção, né? Me diz uma coisa, tu tem na tua pesquisa que tu fizeste, que tu teve que pesquisar isso para poder entender o que está acontecendo contigo, existem fabricantes de silicone que garantem que não haja esse tipo de transferência de substância do corpo, ou é todo fabricante assim mesmo e pronto? Então, eu não sei se eu consigo responder 100% essa pergunta, porque eu ainda estou estudando muito sobre esse assunto para me aprofundar mais, para poder também estar trazendo mais informações, né? Só que quando eu coloquei o meu relato, assim, de como foi a minha experiência, quando eu fui colocar o silicone, o médico que fez a minha operação, foi outro, eu não tirei o silicone com ele, né? Ele disse pra mim que eu tava colocando o silicone mais seguro do mundo. E aí eu confiei muito, né? Tô colocando o silicone mais seguro do mundo. E agora eu fui fazer uma pesquisa nesse processo que eu passei, e a marca que eu coloquei, ela foi retirada mundialmente. Ela foi proibida por conta que muitas mulheres estavam tendo câncer. Era um percentual muito grande de mulheres que estavam tendo câncer por conta desse silicone. Então, lá no passado, quando eu coloquei, era dito que essa marca era muito segura, que ela era confiável, né? E agora ela já foi retirada do mercado. Então, eu não sei responder se todas as marcas de silicone são assim, né? Não sei dizer assim ainda 100%, mas algo que eu já sei é que o silicone adoece muito, né? Assim, independente, se ele já possui metal pesado, certamente ele vai adoecer. Agora, se for algo que não tenha metais pesados, possivelmente não adoeça tanto, né? Os metais pesados são letais, né, para o organismo. Oi? Pode falar. Olha só, fiquei pensando aqui, se esse silicone que esse médico usou em ti foi retirado do mercado, esse médico tinha consciência de que justo este que ele usou foi retirado do mercado. Então, ele não teria que, moralmente, né, ou legalmente, ter entrado em contato com os pacientes que usaram essa prótese para fazer o explante no caso. Pois é, eu não sei. E a comissãozinha aquela, como é que fica? Porque mesmo assim, ó, quando lançam uma medicação no mercado, né? Eu vi agora uma matéria sobre o losartana, né? Losartana parece que não lembro muito bem, mas está causando algum outro tipo de problema de saúde, que é aquele remédio para pressão. Estão retirando o losartana do mercado por conta disso, né? Até depois vou pesquisar melhor sobre essa matéria do losartana para trazer. O médico deveria ter feito isso, né? Deixa eu só aproveitar aqui, a Sônia Cineide Patrícia Ferreiro. Boa noite, porque ela demorou tanto para acharem esse problema com o silicone. Me admira nenhum médico ter perguntado se eu tinha feito alguma cirurgia. Sim, durante as crises, né, Mari, que tu ia no médico e nenhum médico se ligou também disso. Porque aqui, esse assunto da doença do silicone, tanto da síndrome ásia, é algo que agora está ganhando uma proporção maior. É algo muito recente.
Então, até os próprios médicos, assim, por exemplo, eu fui numa cardiologista e ela não sabia nada da doença do silicone. Então, ela não conseguia tratar o meu caso porque ela nunca tinha ouvido falar sobre os malefícios que ele pode causar. Agora, lá nos Estados Unidos, está sendo feito muito estudo científico, né, e está sendo muita matéria diante disso, onde o silicone, ele já está sendo instalada uma lei onde ele tem que chegar com o rótulo de tarja preta para as mulheres, né, alertando que ele é letal. Só que aqui no Brasil, talvez leve um pouquinho mais de tempo para isso ir avançando e tomando maiores proporções. Então, é muito comum falarem que a síndrome ásia e a doença do silicone, num primeiro momento, é um autodiagnóstico, onde a mulher vai lá e percebe que ela está tendo essa doença do silicone, depois de ouvir alguns relatos, até que ela vai num especialista e ele confirma para ela, que foi o meu caso. Eu me autodiagnostiquei depois de ouvir muitos relatos, até que eu fui em médicos que entendem sobre a ásia e a doença do silicone, e aí o médico me falou, realmente, eu não tenho dúvidas que tu tá com a doença do silicone e a síndrome ásia. E a gente fez também exames, tudo, né? Então, quando eu recebi a confirmação do médico, eu já sabia que era o silicone. A Lourdes Alegre está mandando boa noite, Alegre Correia. E, Mariana, queria saber, assim, ó, vamos supor, tá? Eu comentei isso esse final de semana até, que eu vou aproveitar o teu assunto e fazer uma crítica ao que tem acontecido nos últimos 20, 30 anos ou 40 anos no Brasil, tá? O que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem uma dificuldade muito grande de formar bons profissionais, em quase todas as áreas. Não vou generalizar, porque eu estaria cometendo um erro horrível, né? Eu sei que tem muita gente boa no mercado de trabalho, e geralmente quem se forma no mercado de trabalho, em qualquer atividade, vai para fora do Brasil. Então, ficamos aqui, nós lutando por nós mesmos. E eu adquiri, acho que deve ser parte do meu toque também, eu adquiri uma desconfiança de todo o serviço que é prestado. Eu desconfio muito. Tanto é que eu comento com as pessoas, por exemplo, eu moro aqui no Petrópolis, e aqui na região, aqui, perto da Barão do Amazonas, deve ter umas 10 ou 15 oficinas mecânicas de automóvel. Só que o meu mecânico, há 7, 8 anos, fica na Zona Norte, na Arita Ragô, com a Balfazar. O carro estraga aqui, eu levo lá, porque eu só confio nele, entende? Eu vou trazer esse exemplo da oficina mecânica, agora eu vou trazer para a medicina. Se eu for dar uma bandinha, falando mal, tá? Já falando mal, se eu for dar uma bandinha lá no DCE da URGS, eu vou sair de lá apavorado, porque eu enxergo lá no meio estudantil, tá? E aí, todo mundo vai comentar assim, se eu falar assim, né, o DCE lá da URGS é aquela parede pichada, né, muita maconha, muita cocaína, muito não sei o que, muita droga, muita bebida, uma loucura, assim, tá, isso é coisa de jovem, né? Só que esse jovem aí que está fazendo esse tipo de coisa lá no DCE da URGS é o cara que está estudando medicina. Verdade. É o cara que vai se formar e é o cara que depois vai vender silicone. É verdade. Então, assim, ó, eu acho, eu tenho uma certa desconfiança que esse tipo de coisa que aconteceu contigo não foi só por uma falta de informação do cara, não foi só porque na época, há 8 anos atrás, não se sabia, porque se fala que silicone dá problema há muito tempo. Só eu não sabia do tamanho, da proporção que isso ganhou contigo, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho uma certa desconfiança do profissional que vai me atender, sabe? Sério mesmo. É claro que depois que eu confio no médico, ele é meu médico, meu melhor médico pro resto da vida, mas até eu ser atendido por ele, eu desconfio muito. Então, assim, será que estamos diante de uma irresponsabilidade e falta de ética dos profissionais que trabalham com... o profissional que faz o implante de silicone, ele é médico, né? Ele é médico, é cirurgião plástico. É o cirurgião plástico, ou seja, ele é médico. Ou seja, é muito sério isso, né? É muito sério. Quer dizer, o médico ele tem uma responsabilidade gigantesca quando ele tem um paciente na frente dele.
Então, será que nós estamos diante de uma irresponsabilidade muito grande em detrimento da possibilidade do lucro, simplesmente? Infelizmente tem muito essa questão, né? Porque como é que eu vou explicar, assim, uma vez eu estava conversando com uma enfermeira no hospital, nesse processo que eu passei, e ela falou para mim, olha, infelizmente essa doença do silicone é real, é muito real, a Ásia também, e basicamente grande porcentagem das mulheres que têm silicone, uma hora ou outra elas vão adoecer, assim, algumas levam 5 anos, outras 10 anos, outras 15 anos, muitas pessoas que têm silicone tem alguns sintomas, só que, igual o meu caso, não associam que é a prótese que está causando, até um problema estomacal ou intestinal. E essa enfermeira disse para mim que é uma questão de uma indústria bilionária, né? É uma questão de uma indústria que lucra muito com essa operação, né? Com o corpo feminino mesmo. E então a única, por exemplo, tem um estudo que não lembro bem a data, se foi em 1980 ou 1990, foi proibido no mundo inteiro, ou antes disso, não lembro, que houvesse cirurgia de implante de silicone. Porque naquela época deu um estouro mundial de mulheres tendo essa doença do silicone. Então, por 10 anos, era proibido colocar. Depois, isso voltou com tudo, a indústria voltou a fazer os implantes, a criar o silicone, só que ainda não tinha o aval de estudos científicos de que eles eram realmente seguros. E aí, foi nesse momento agora, perto dos anos 2000. Então, agora, desde 2010 até esse momento, que está vindo esses relatos na internet, é porque muitas mulheres já estão há 10 anos com silicone no corpo. E quando chega, a cada ano que vai passando, os sintomas vão se fortalecendo. E aí que está vindo novamente à tona esse processo da doença do silicone. Bom, então praticamente, expondo com uma realidade aterrorizante, praticamente é a primeira pessoa que está colocando isso para público, assim, né? Porque eu tenho algumas informações, assim, de alguém que teve algum problema, teve até gente morrendo por causa disso, né? Mas, sim, assim, esclarecer com profundidade essas características todas que o silicone implantado causa na pessoa, né, praticamente, para mim, é a primeira pessoa que está colocando isso. Isso é de uma importância muito grande para esclarecer para as mulheres, né? Porque a gente lida com essa questão do silicone, a gente lida com vaidade em primeiro lugar, né? Depois vem uma questão estética, depois vem uma questão reparadora, mas acho que a primeira coisa é a vaidade. A vaidade, às vezes, quando ela se sobrepõe à vida das pessoas, a gente perde a noção do cuidado, né? Acho que, não sei, eu estou falando de um universo que não me pertence muito, mas eu acho que a vaidade, ela faz isso com a gente faz com que a gente não tome cuidado, né? Mesmo por exemplo, assim, vamos citar o teu exemplo. Quando tu foi pesquisar quem fosse fazer o teu implante, tu pesquisou, a princípio, era o profissional mais adequado para isso, né? Quer dizer, isso aqui em Porto Alegre ou fora de Porto Alegre? Isso, aqui em Porto Alegre. Ah, sim. Pois é. Aqui tem uns fatos aí que aconteceram um tempo atrás aí de um colocador de silicone e um cirurgião plástico aí que deu problema aí. Agora, pouco tempo atrás, na semana passada, acho que noticiou algo parecido com isso aí, de um médico que nem cirurgião plástico é. Foi uma entrevista que foi feita pelo Cabrini, e a Sociedade Brasileira de alguma coisa relacionada à cirurgia plástica emitiu uma nota dizendo que aquele médico não tinha diplomação para fazer as cirurgias e estava fazendo, né? Então, quer dizer, às vezes a gente pode cair numa história dessa, né? Também. Sim, porque sim. É algo que dá muito dinheiro, né? Algo que dá muito dinheiro. Então, muito esclarecedor esse teu relato aí.
Sim, e tem também no Instagram uma página que ela já é bem conhecida, com muitos estudos sobre o silicone, que se chama Perigos do Silicone. Então, lá tem relatos de muitas mulheres, milhares de mulheres que trabalham na mídia, atrizes, tem médicas, inclusive, que faziam implante de silicone, e elas tinham silicone, e elas adoeceram e pararam de fazer o implante e começaram a trabalhar só com explante. Então, lá tem muitos relatos até de médicos nessa página. Aqui a Sônia Ceneide Patrícia Quinteiro colocou aqui, e que eu saiba, não tem silicone em lugar algum no meu corpo, mas o que eu saiba, a durabilidade de um silicone é de 10 anos. Meu Deus, não sei como essa menina não foi a óbito. Pois é, Mariana passou por uma aprovação. O Zé Paulino está dizendo aqui que o Brasil não segura pesquisadores, os profissionais totalmente desvalorizados, é o custo para nós, mestrado, doutorado, sai muito caro. A Ana Guerreira da Luz, eu sou mãe da Mariana. Ah, é a mãe da Mariana, muito bem. E o médico que fez a colocação das próteses não estava interessado em retirar as próteses, ainda alegou que ela ia ficar feia. Sem as próteses, sem nem sequer sensibilizar com todas as situações físicas e emocionais causadas a ela e para sua família. Então isso é nitidamente um caso de um profissional que só quer ganhar dinheiro, né? E de um processo, não, Jair? Oi? E de um processo, não? Pois é, né? Isso aí nós vamos entrar na justiça brasileira, Nossa justiça não está com a balança muito equilibrada. Mas assim, agora, nessa questão aí da escolha do profissional, a gente fica meio sem saída, né? Porque, provavelmente a tua pesquisa que tu fez, tu recebeu recomendações de várias pessoas, provavelmente, né? A pesquisa quanto? Para escolher o cirurgião que fez fez o implante. O que colocou? Isso. Eu fiz uma pesquisa bem aprofundada na época. Ele foi escolhido a dedo, né? Foi? Ele foi escolhido a dedo, como se diz. Foi. Na época foi. Então a gente tem um problemão aí, né? A gente tem um problemão aí. Temos. E é um assunto muito importante, né? De estar trazendo, assim, eu criei coragem para postar nas redes sociais. Eu não sou muito de postar minha vida abertamente nas redes sociais, mas eu decidi fazer isso. Na época mesmo que eu estava muito mal, eu decidi que se eu ficasse bem, eu ia começar a postar para poder levar essa informação, né? Para poder... Tem utilizado as redes sociais para divulgar isso? Tenho. Meu Instagram eu tenho postado, muito pouco, mas já postei lá o meu relato. E pretendo também, ao longo do tempo, ir trazendo mais informações sobre o assunto. Certo. Tu pode colocar pra gente aqui depois no link aqui do nosso ao vivo, aqui, o teu Instagram, se não te importa? Claro. Boto sim. Eu acho que é muito importante isso, né? Divulgar é muito importante. Eu espero que a gente consiga atingir bastante pessoas aqui com essa live. Eu quero avisar para todos aí que essa live está sendo feita pelo link, pelo Facebook, meus amigos, tá? Só que depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube, tá? Depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube, vai virar um programa de TV e aí ele vai para a Tri TV, tá? A Tri TV tem 30 mil assinantes na Via Web RS, 100 mil visualizações mensais, e então a gente vai divulgar bastante, ele vai ficar rodando, tá? Esse programa vai ficar rodando na programação da Tri TV, e então é uma maneira também da gente ajudar a divulgar esse trabalho. Outra coisa, Mariana, agora mudando um pouquinho de assunto, porque assim, eu fiquei impactado pra caramba da tua história, assim. Mas agora vamos falar de coisa boa. A pessoa quer te consultar, tá? No caso eu, por exemplo, precisa fazer uma manutenção espiritual, mental, cerebral, para consertar tudo. Aí eu te procuro para me utilizar da terapia holística. Como é que eu faço? Como é que se faz contato contigo? Para entrar em contato comigo, no caso, para marcar, seria no WhatsApp, no Instagram. Certo. E aí, na maioria dos casos,
pode ser atendimento à distância ou presencial, né? Perfeito. Então, tu pode também fazer esse favor para nós. Então, coloca o teu link do Instagram e o WhatsApp. Tá, pode ser, claro. Coloca no link da transmissão ali e a gente distribui isso e depois vai para a bio ali do YouTube e a gente distribui, então, para que as pessoas tenham a ciência da seriedade do que é isso, né? De tudo pelo que tu passou, um relato, olha, a gente, é que nem a pessoa falou assim, a gente não sabe como é que tu tá aí. Então, isso quer dizer que tem muita luz, tem muita força, talvez até não seja uma coincidência tu ter migrado para terapia holística desde muito nova, né? Talvez isso tenha te preparado, para encarar tudo isso, né? Sim, com certeza. E uma forma também de tratamento que é muito importante também, né? Todas as mulheres que estiverem com silicone ou depois de tirar o silicone, fazer um tratamento por um período, né? Para tá limpando o corpo. Então, uma hora que eu quero falar muito sobre isso, assim, de estar trazendo ferramentas que eu uso para mim que estão me auxiliando nessa recuperação. Então, vamos deixar um compromisso feito aqui, que numa próxima oportunidade tu vem falar sobre os tratamentos para se recuperar disso, tá? E depois vamos falar mais aprofundadamente sobre a terapia holística, tá? Claro. Que é um assunto também muito interessante. Ontem eu assisti um vídeo, eu sigo alguns youtubers e alguns blogueiros, assim, para formar minha opinião, né? E tem uma menina muito louca que se chama Carol Capel, ela mora na Polônia. E por que eu sigo ela? Porque o assunto mais contundente dela é sobre OVNIs, ETs, coisas misteriosas, não sei o quê. Mas entre um assunto e outro, ela traz pessoas para falar de outras coisas, né? E ontem ela entrevistou quer dizer, ontem não, mas ela publicou ontem um vídeo de uma radiestesista. E o interessante é o seguinte, essa radiestesista, ela é formada em engenharia mecânica. Uau. Então, ela foi sempre acostumada a lidar com cálculo, com ciência, com coisa exata, né? Mas o caminho da vida dela levou ela para a radiestesia. Então é muito interessante esses assuntos, né? Por isso que eu quero aprofundar contigo o assunto da terapia holística e depois também tu vem com o assunto da questão de como tratar, depois que a pessoa faz o explante, como tratar isso, como cuidar isso para que o corpo comece a recuperar, né, e ficar melhor para poder ter uma vida saudável. Deixa eu só falar aqui a Sônia Ceneide Patrícia Quinteiro falou que a justiça brasileira é uma porcaria. A Mariana, a Bia já colocou aqui o WhatsApp da Mariana, né? O Zé Paulino, obrigado Mariana e parabéns pelos estudos, informação pública. E a Viviane também concorda comigo, que a Carol Capel é show de bola. Temos uma pessoa que também pertence ao mesmo clube. Depois um dia eu falo dos meus youtubers que eu sigo aí. É gente muito louca, mas eles estudam pra caramba. Mariana, muito obrigado, tá? Pela tua palestra que tu deu aqui. Muito importante. Bia, muito obrigado por trazer essa pauta, por trazer a Mariana para cá. Obrigada, Mário, por ter aceitado o desafio. E obrigado pela coragem para falar, porque às vezes a pessoa não quer falar de si mesma, né? É difícil a pessoa falar de si mesma, e pelas experiências que viveu. A gente vive no mundo da validação, né? Que todo mundo é bonitinho, todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo está no iate do cabeça branca lá com uma espumante na fotinho, né? A vida é feliz. E quando a gente fala de um assunto tão sério como esse aí, a gente tem que reverenciar e te agradecer pela bandeira que tu acaba defendendo, né? Que é esclarecer para as mulheres aí esse perigo todo que é fazer o implante de silicone, né? Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisinha? Não, fiquei muito feliz de poder estar hoje aqui trazendo esse assunto e gostei muito aí de estar com vocês falando de algo tão importante. Venha sempre. Bia, muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigado, queridos amigos aí. A Viviane Bernardes, que é nossa parceira também. O Zé Paulino, a Sônia, a Ana
Márcia Reis está assistindo também. A Márcia Reis é lá de Brasília. Show. A Lourdes. Quem mais? Minha tia Dina. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Ana, a Mônica e o meu tio João. Tá bom? Depois a gente joga vai subir esse vídeo para o YouTube. Do YouTube a gente joga para Tri TV e espalha e fica à disposição das pessoas para as pessoas assistirem, tá bom? Tá Muito bom. Obrigado, valeu. Obrigada. Fico compromisso para a próxima oportunidade, tá, Mariana? Perfeito, vamos marcar. Valeu, Bia, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.